Aborrecer pai e mãe é o tema da entrevista de hoje com Dineu de Paula. Acompanhe! Olá, começa a nossa entrevista, o nosso bate-papo e temos a alegria de receber Dineu de Paula para tratar do tema que está contido no Evangelho de Lucas, aborrecer pai e mãe. Seja muito bem-vindo, Dineu. Obrigado, Márcio. Dineu, qual é a origem dessa expressão que está contida no Evangelho de Lucas, aborrecer pai e mãe? Bom, na verdade você já adiantou que está no Evangelho de Lucas, né? Há diferentes traduções a respeito, né? Em algumas passagens se afirma: se alguém vir a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, irmão, irmã, filho e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Há algumas traduções em que diz não odiar pai e mãe. Ou também há outras em que diz não amar menos. É preciso amar menos Jesus, amar menos os parentes, os amigos, os vínculos humanos, do que a ideia de seguir Jesus, o que é preciso seguir. O que eu penso que é relevante frisar é que na época vigorava uma tradição oral, e, posteriormente, foi transcrito isso. Então, um bom tempo após a morte de Jesus, era uma língua antiga. Então, é complicado de você fazer uma interpretação literal e achar, não, Jesus recomendou que se odiasse pai e mãe. É preciso ter uma cautela, fazer uma interpretação sistemática. Tem outras passagens, o que ele falou, especialmente como foi a vida dele. Porque, afinal de contas, ele disse que é preciso amar os inimigos. Se eu devo amar o inimigo, qual que é o sentido de eu amar o inimigo, mas aborrecer aquelas pessoas que me amam, aquelas pessoas que gostam e que cuidam de mim? E também a respeito da vida de Jesus, segundo reza a tradição evangélica, o primeiro milagre ele fez a pedido da mãe. Quando ele estava na cruz, uma das últimas providências dele foi recomendar Maria a João, ou seja, ele se ocupou de sua mãe até o derradeiro instante. Então, isso é um sentido de que é um sinal de que há um sentido diferente que deve ser buscado. E o que talvez possa ser um encaminhamento do raciocínio é que os vícios humanos, eles complicam o nosso raciocínio, a nossa forma de pensar e até a nossa forma de agir. Uma pessoa muito egoísta, ela sempre identifica que as coisas que a beneficiam são corretas. Alguém orgulhoso sempre quer estar em evidência e acha que aquilo é legítimo. Só que existe o egoísmo, existe o orgulho individual, mas existe também no sentido da família. A minha família é melhor, para a minha família tudo, o meu filho pode tudo. Então, eu identifico nisso, às vezes, um chamado à identificação do valor justiça no posicionamento no mundo, uma racionalidade. E, nesse sentido, Victor Hugo, né, o famoso pensador francês, ele disse: é fácil ser bom, difícil é ser justo. Então, eu identifico nisso uma necessidade de você vencer um sentimentalismo, às vezes, para identificar a posição justa e se posicionar no mundo de uma forma de acordo. Entendi. E como é que eu concilio essa expressão aborrecer pai e mãe com a proposta de Jesus, amar o próximo como a si mesmo? Justamente. Vamos lembrar que Jesus ele foi instado a apresentar o maior mandamento da lei. E ele apresentou logo dois. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor a Deus, ele é algo muito intenso, ele vem primeiro e ele reclama o ser por inteiro, né? Porque é o sentimento, é o pensamento, é a alma. Então, é algo muito intenso. E já em relação ao amor ao próximo, o paradigma é o meu sentimento, é como eu me posiciono, o meu bem-estar, a mesma coisa que eu quero para mim, eu devo providenciar para o outro, eu devo desejar para o outro o que eu quero para mim. Em condições ordinárias, não se vislumbra como o amor a Deus pode entrar em contraposição ao amor do próximo, uma coisa implica a outra. Se eu amo verdadeiramente a Deus, se eu tenho um bom relacionamento com o divino, não tem como eu ser cruel com o meu semelhante, que é criatura dele.
Se eu tenho uma relação muito conturbada, eu sou amargurado com a vida, revoltado com Deus, eu também não consigo ser útil ao semelhante. Só que existem algumas situações em que são situações críticas, são situações limites, em que em casos extremos, às vezes é preciso lembrar que o amor a Deus vem primeiro, porque Jesus anunciou primeiro, veja, amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o maior e o primeiro. E o segundo é semelhante, mas não é igual. Então, em situações críticas, é preciso refletir sobre o amor a Deus, porque Deus é o princípio de tudo, é Ele quem dá sentido à vida. Então, refletir qual que é o propósito da vida humana, porque Jesus também disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, identificar qual é o propósito de Deus para a vida humana e, em situações críticas, entender que esses propósitos da vida reta, da vida digna, do trabalho, do progresso, devem se sobrepor aos interesses humanos. Ok. Dineu, então como é que a gente pode buscar um exemplo que nos ajude a compreender essa contraposição entre amar a Deus e amar o próximo? Okay. Depois do intervalo? Perfeito. Podemos responder? Perfeito. Então nos aguarde que a gente já retorna. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos com a entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco de entrevista. A Vida em Foco traz o tema Aborrecer Pai e Mãe com Dineu de Paula. Não perca! Muito bem, estamos de volta conversando com Dineu de Paula a respeito de um tema que está contido no Evangelho de Lucas, aborrecer pai e mãe, uma expressão estranha. E nós deixamos uma pergunta antes do intervalo, como é que nós podemos buscar um exemplo que nos ajude a compreender essa contraposição entre amar a Deus e amar o próximo. Sim. E até entendendo, amar o próximo como a si mesmo, né? Então veja, o paradigma é o meu amor por mim. Tá? Às vezes não é muito refletido, mas veja, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então, o meu sentimento pessoal, entende? O meu auto-amor, ele entra na equação. E se eu tenho alguns vícios pronunciados, a minha visão do mundo pode ser falseada. Então eu sou preguiçoso, sou covarde, sou vaidoso. Então as coisas que eu gostaria para mim, às vezes elas não são muito paradigma do justo. Por exemplo, dessa coisa um tanto viciada, a eutanásia. Eu vejo um amor meu sofrendo. Tá? Um pai, mãe, esposa, uma enfermidade que não tem cura, algo que simplesmente vai se arrastar. Dentro de uma perspectiva egoísta, às vezes até meio covarde, eu pensava, não, se fosse eu que estivesse ali, aí eu ia querer que acabasse logo. Então eu vou providenciar que essa pessoa morra logo. Só que com isso eu cometo um erro gravíssimo, porque só Deus pode dispor da vida humana e existe uma finalidade para aquilo, né? A alma que está ali naqueles momentos de sofrimento, de abandono, de impotência, ela está trabalhando algumas coisas na intimidade e que só Deus pode aquilatar. E um outro exemplo que me ocorre, que é uma coisa bastante comum, eu sou juiz, e em épocas de formatura é muito comum vir ações em questão de urgência, mandado de segurança, tudo para ser resolvido em questão de horas, em que o aluno reprovou, mas ele quer participar da cerimônia de colação. A cerimônia de colação é a apresentação dos profissionais para a sociedade. É uma cerimônia formal, tem um sentido, não é um mero simulacro. Mas ele não estudou o suficiente para passar, mas ele quer fazer de conta que se forma. Então, em geral, nisso, alguém está sendo enganado. Tem uma fraude, ele quer fazer de conta. E tem um pai que contrata um advogado para ajudar o filho na farsa. Eu recordo até que uma vez estava aquela emoção tão grande, todo mundo ali, o advogado é extremamente impaciente com aquilo, e eu perguntei, honestamente, quem que está sendo enganado? Tá? E daí era a avó que havia pago a faculdade do rapaz e ele não estudou o suficiente. Então, em vez dele assumir para a avó a situação,
entende? Olha, eu reprovei, eu não consegui me formar no tempo necessário. Não, eles resolveram fazer, e é uma coisa assim bastante comum, essa resolução de você fazer um simulacro. Então é uma coisa assim de vaidade, veja, o que está passando? A aparência é muito mais importante que a essência. Então a ideia de agradar aquele filho, de que se preserve a imagem é uma coisa muito importante. A realidade fica atrás, entende? A ideia de que você deve assumir as consequências do que você faz fica para trás. Então você tem esse paradigma viciado e que nessas situações é muito interessante pensar que o amor a Deus vem antes de agradar alguém da família fazendo algo errado ou alguém querido, é preciso pensar o que é correto fazer. E às vezes é necessário desagradar até para criar um padrão, ensinar valores. E você já deve ter lido, Márcio, o livro Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, certo? E ali se narra a história de vários espíritos que iriam reencarnar. E se fala a respeito, uma das histórias é a respeito de Anacleta, que ela é apresentada como um exemplo vivo de ternura e de abnegação. E quando você vê alguém que é eterna e abnegada, você imagina que está muito bem no plano espiritual, mas na verdade não está, porque ela foi mãe, na última encarnação, de 4 filhos, numa situação de extrema facilidade material, e ela incentivou os filhos, ela contrariava a orientação dos pais e incentivava os filhos, porque afinal de contas eram ricos, não precisavam de nada, que vivessem todas as fantasias e as loucuras da vida social, que fossem felizes do jeito que fosse possível. E com aquilo eles desenvolveram vários vícios e se complicaram muito. Então essa coisa de você buscar agradar, de você querer fazer a felicidade dos outros, apartado de deveres, de trabalho, de progresso, de responsabilidade, é muito perigoso. E há algum ensinamento específico a se extrair dessa passagem? Há vários, né? Mas eu identifico um que penso ser muito importante, que é perder a ilusão de que você vai realmente poder viver com retidão no mundo, que você vai poder viver o bem sem desagradar os outros, tá? Que nessa passagem até diz, se você não estiver disposto a aborrecer pai e mãe, você não pode ser meu discípulo. E tem outro que diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Claro que não é uma guerra declarada, uma guerra armada, não é no sentido de você virar o chicote de Deus no mundo, ficar o tempo inteiro falando coisas desagradáveis, mas chega momentos em que você precisa se posicionar. É uma disposição de, às vezes, se agastar para fazer o que é correto, porque tem várias posições que você ocupa no mundo, de pai, de filho, na profissão, até em ambientes religiosos, em que chega um momento em que, para que o correto aconteça, você precisa estar disposto a desagradar. Não é possível você realmente ser alguém útil no mundo. O cristão precisa ser sal da terra e luz do mundo. Como é que ele vai fazer isso se ele não consegue se posicionar? Ele não sabe dizer não. Pessoa boa não desagrada. Desagrada, sim, só que desagrada com toda a suavidade possível. Nós vemos hoje em nosso país que tem uma situação de gigantesca corrupção e que algumas pessoas estão incomodando os outros. Algumas pessoas estão assumindo uma posição difícil de trazer à luz certos acontecimentos e estão se indispondo com muita gente. E todo mundo acha bacana isso, a população, ao menos em sua maioria, mas essas pessoas estão sofrendo as consequências disso. Agora, todo mundo que acha legal, entende que o mal seja combatido, talvez pudesse pensar a respeito das pequenas corrupções que graçam em sua vida, ao seu lado, filhos que colam, que não estudam, ambiente profissional, em qualquer ambiente que você esteja. Tá? O mal cresce porque muita gente resolve não se incomodar com ele enquanto ele é pequeno. Então essa necessidade, sabe, de você realmente se posicionar, às vezes você vai ter de aborrecer. Isso faz parte de ser uma pessoa boa. Muito bem, Dinão. Muito obrigado. Quer dizer que ser bom não basta. Não. Precisa ser bom e justo. E justo. Difícil equacionar isso, né? É difícil. É uma questão de maturidade, né? Maturidade moral, espiritual. Aceitar realmente que às vezes o papel que você faz não é o de amiguinho, né? Tem de perder realmente a ilusão de que tudo vai ser cor-de-rosa. O bem tem uma luta para mudar o mundo, né? Bem, muito obrigado, Dinão, pela lucidez,
exposição, pela clareza. E a você que nos acompanhou, fique conosco, que o programa ainda prossegue.